A mensagem que a gente vai entrar nela está lá em Romanos. Vamos estudar um pouquinho mais, Romanos 4. Já falamos aqui na quarta passada. Falei um pouco hoje, pela manhã, à tarde. E agora vamos aqui. Romanos capítulo 4. Vamos recapitular o versículo 17. Romanos 4, 17. O que está escrito aqui? Vai falar de Abraão. No capítulo 17, versículo 4, fala da história, trajetória. Você sabe que a Bíblia diz que nós somos filhos da fé de Abraão. Filhos na fé de Abraão. E se é filho na fé, é para viver segundo essa fé também. Se deu certo para Abraão, há de dar para toda pessoa que serve a Deus hoje. Se não der, não tenho, se não der, vai dar. Se ele venceu, você vence a mesma fé. Então vamos lá. Romanos 4, versículo 17. Quem já achou, diga amém. Diz a Bíblia, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Irmão, vamos lembrar um pouquinho mais dessa palavra? Eu citei para vocês, mas vamos recapitular, trazer para o nosso coração, só para termos a ideia da grandiosidade dessa obra. Um dia Abraão estava na casa dele, com os pais dele, com os parentes dele, e a Bíblia diz que a palavra de Deus veio até o Abraão. Falei muito isso aqui hoje. Se a palavra de Deus for dirigida a você para qualquer área da tua vida, segura naquela palavra e creia nela. Jesus um dia falou o seguinte, olha, creia em Deus, em mim, mas creia naquele que me enviou. Você tem que crer em Jesus, mas naquele que enviou Jesus. Quando você ouve a palavra, você está crendo naquele lá de cima, que é o Todo-Poderoso. Eu preguei para você, mas não fui eu, foi a palavra. O obreiro pregou para você, não foi. O missionário pregou, não foi. Nós só passamos aquilo que Ele, Deus, quer para a tua vida. Quando você ouvir a palavra, receber a palavra, creia nela. Deus, o Senhor está falando isso comigo? Essa é a direção que o Senhor está me dando para vencer esses problemas? E a direção de Deus é sempre o teu bem. Mesmo quando Deus nos chama a atenção, é para o bem. Lembra do Ezequias? Ou a passagem que fala de Ezequias? Está lá deitado numa cama, prostrado, ele ia morrer, estava vivendo seus últimos dias, mas para ele não sabia. E aí o Isaías foi até ele, levar uma palavra de Deus lá para o Ezequias. Ao chegar lá, encontrou o rei deitado em cima de uma cama, morrendo, estava morrendo. E aí o Isaías entrou, lá onde ele estava na cama, e deu uma palavra de Deus para o Ezequias. Qual foi a palavra? Olha, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Pastor, como é que Deus fala uma coisa dessa? Imagina se Deus falasse para você, você vai perder seu filho. O que você faria? Ah, pastor, eu sumiria da igreja. Espera aí, entenda a palavra que Deus está dando. Um pastor um dia falou para uma pessoa assim, você vai perder seu filho. E ele falou, o senhor não pode falar isso. Ah, como é que não pode? Ele não entendeu como a palavra de Deus, perdeu o filho. Não, a pessoa tem que entender a palavra. Vai perder se não atentar para a palavra. Vai perder se não agir sobre a palavra. Você vai perder teu casamento. Você vai perder seu trabalho. Você vai perder tua prosperidade. Você vai perder teu carro. Você vai perder tua casa. Amarrado. Se não observar a palavra. O que ele falou? Põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai viver mais. No meio dessa palavra, tinha uma força muito grande que o rei entendeu. Entenda a palavra. A vida dele estava acabada, ele estava morrendo. Ele estava em cima de uma cama, a doença ia levar ele embora. O que ele faz? Reagiu diante da palavra, ele levou a sério. Esse é o segredo. Deus falou, leve a sério. Deus deu a palavra, creia. Ele vai resolver o problema. Deu a palavra, você segura. A Bíblia diz que o Ezequias virou o rosto para a parede e abriu o coração para Deus. E orou amargamente. Derramou a sua vida diante de Deus. Não mudou a vida dele para melhor? Claro que mudou. Mas Deus queria que morresse? Está amarrado. Deus não quer matar ninguém. Queria que destruísse o casamento? Jamais. Queria que a saúde fosse embora? Nunca. Mas Ele quer que a pessoa dê ouvidos à palavra e se levante. Que ela não fique naquela posição onde o diabo está trabalhando. Ele virou o rosto para a parede e orou e falou, Deus, não é possível isso, eu sempre fui fiel ao Senhor, andei na tua palavra, eu nunca deixei a tua vontade, eu fiz o que era reto aos teus olhos.
e aí chorou amargamente. Mas derramou lágrimas ali. Se Deus não desse essa palavra tão dura para o Ezequias, ele não teria orado. Não teria, ele ia ficar ali, ó, como se fosse aquela água com açúcar. Não, Deus vai abençoar, não. Deus vai mudar isso, não. Deus vai não vai. Deus vai liberar, não vai. É preciso receber a palavra. Ele poderia ter dito assim, dá uma coça nesse Isaías. Ele não pode falar assim com o rei, não. Como é que ele fala uma coisa dessa? Não, ele entendeu. Ele veio trazer a palavra. É isso que Deus falou, mas eu vou falar com ele. Irmão, Deus pode falar o que Ele quiser, mas é a interpretação, é o entendimento que vai mudar a vida da gente. Ele vira o rosto para a parede, derrama o coração e ora. Aí ele está orando lá, na hora, clamando. O que mudaria numa doença de um minuto para o outro? Não, ele recuperou, mas de um minuto para o outro? Não, foi a atitude dele. Ele vira o rosto para a parede e ora. Quando Isaías estava lá no meio do pátio, veio a palavra novamente para ele. Era de Deus a palavra. Voltou uma palavra para Isaías, dizendo assim, volta lá. E vai lá e diga para ele o seguinte agora, que eu vi as lágrimas dele e eu ouvi a oração dele. E ele não vai morrer e vai viver. E vou acrescentar mais 15 anos. Tem gente que entende ali, pode ser entendido assim, que ele ia viver, por exemplo, normal da vida de 90, no normal, sem a doença. Foi para 105. Porque acrescentar é além do que viveria. E acrescentou mais 15 anos. Ah, mas se foi dali para frente. Mas para quem ia morrer 15 anos, foi uma história. Se ele ia viver aos 90, foi para 105? Viveu mais do que estava previsto. O que mudou a vida dele? Ah, pastor, foi a oração. Não, foi ele receber a palavra e crer na palavra. O que muda a minha vida e a sua? Ouvir a palavra e crer nela. Por que eu dei o exemplo? O Abraão ouviu a palavra. Qual? Está na casa dele, entre a família dele, entre os irmãos dele, os parentes dele. Deus vai lá com ele e fala o seguinte, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Já começou fé ali. Você vai para um lugar que eu te mostrarei. Onde é? Não, eu vou te mostrar. Irmão, segredo para nós. Siga Jesus, Ele vai te mostrar a terra boa, riqueza, honra, glória. Vai na palavra, obedece a palavra, Ele vai te mostrar o melhor. Siga e eu te mostrarei. A Bíblia diz que se mandou ele sair de casa, mandou ele sair do meio dos parentes. Pastor, tem que sair de casa hoje. O Abraão é nosso exemplo de fé. Você não tem que sair da tua casa, você não tem que sair dos seus parentes, mas muitas vezes vai precisar sair daquele estágio ou estado de conformismo. A vida está ruim, fazer o quê? Está ruim para todo mundo. Não está dando certo, mas tem um monte de gente que está dando errado. Não, para com isso. Se não deu certo para quem não conhece a palavra, eu conheço, para mim vai dar certo em nome de Jesus. Que isso? Pode não dar certo no mundo inteiro, mas para mim vai ter que dar. E a gente precisa sair daquela posição, aquele estado ali de conformismo, de aceitação. Não deu, vai dar. Não aconteceu, vai acontecer. Não abriu a porta? Então não tem problema. Não, vai ter que abrir. E tem que tomar atitude. Ele tomou e Deus mudou. O Abraão sai de casa numa promessa, numa palavra que ele recebeu. Quando você ouvir a palavra, nós recebermos a palavra de Deus, creia nela. E ele foi numa direção. Aí vem o versículo aí que a gente leu, dizendo assim, como está escrito, é Romanos 4,17, né? Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual dá vida aos mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Irmãos, o que o Abraão fez quando ele recebeu a palavra? Primeiro, creu. Deus, aqui diz a Bíblia, ó, por pai de muitas nações te constituí. Eu voltei a tocar nesse ponto aqui. Tudo que está na Bíblia a nosso respeito já foi constituído. Se eu creio no Senhor, será salvo a minha pessoa e a minha casa. Está constituído, Deus que falou isso. Aquele que me segue não andará em trevas. Está escrito isso, Deus constituiu assim. Em Cristo somos mais que vencedores. Deus constituiu. Não tem um filho de Deus, uma filha que vai mudar. Porque vai viver algo abaixo aqui se ela crer na palavra. Não, eu creio, vai ser assim. Eu creio, é assim que Deus vai confirmar. Ele já constituiu. E se Deus estabeleceu algo, está estabelecido. Se Ele mostrar para mim, mostrar para você o que é nosso, está mostrado, está revelado, toma posse. Por Abraão ele diz, pai de muitas nações. Eu te fiz pai de nações, te constituí. Ora, se Deus fez, está feito. Se Deus declarou, está declarado. Você casou, aquilo que Deus uniu jamais, o homem separa, está constituído.
Pastor, mas o diabo entrou para valer. Manda ele sair para valer. O diabo entrou para arrebentar. Entra na oração e arrebenta ele. Você briga. Deus, eu não aceito. Eu não me dobro, está amarrado esse demônio. Vai sair da minha casa. Pastor, mas do jeito que está, do jeito que está. Ore a Deus e pede, Senhor, dá a palavra. O Senhor deu uma palavra para o Ezequiel, o Senhor pode falar do jeito que o Senhor quiser. Mas a orientação que o Senhor me der, eu vou usar. Eu vou pôr essa palavra em prática. Minha vida não está boa, então me dá a palavra. Eu não estou vivendo o melhor de Deus. Então o Senhor me revela o que é o melhor. Mas sem a palavra eu não vou ficar. Revelou, creia. Te constituir. Lembra disso. Deus deu a palavra, já foi feito. Quando Deus te der a palavra, já está realizada a obra. Aí diz a Bíblia, perante aquele no qual você creu. Irmão, você tem que crer na palavra. Creia em Deus. Creia em Deus, Jesus falou, creia naquele que enviou ele, a palavra está nele, mas alguém enviou ele, a palavra foi pregada, mas alguém está mandando pregar, você entendeu a palavra, alguém fez você entender, você leu a Bíblia, descobriu algo fantástico, alguém fez você entender, creia nessa pessoa que é Deus, eu creio, mas aquela palavra que Deus mostrou diante do que eu estou enfrentando, é algo fora do comum, creia na palavra. Deus, independente da situação, da luta, do problema, eu vou crer na palavra. Creia ter por verdadeira. A palavra é verdade, ela não falha. Vem mais ainda. Abraão creu num Deus, qual Deus? Que dá vida aos mortos. Ele tinha que crer nisso. Ele tinha que crer num Deus que dá vida aos mortos. Por quê? Porque ele e a esposa não teriam condições naturais de terem um filho. Para a mulher dele ter o filho, ela teria que ser ressuscitada interiormente. Não tinha outro jeito. Para que ela tivesse um filho, ela teria que ser ressuscitada interiormente. Os órgãos dela precisariam ressuscitar. Não teria como. Pastor, mas por que Deus fez isso? É porque Deus sabe o que está fazendo. Por que Deus determinou assim? É assim. Se não fosse algo impossível, alguém dizia assim, mas o que fez de impossível? O que foi de extraordinário? O que teve além? Mas tudo bem, eu tenho que ter uma fé. Mas... Não, todos os milagres escritos aqui, as mensagens vindas daqui, é para a gente ver o seguinte: se eu crer, se eu viver, vai dar certo. Se eu acreditar na palavra, vai dar certo. Se eu crer no nome de Jesus, vai dar. E se der errado, eu continuo crendo na palavra que Deus pode mudar qualquer situação. Citei aqui hoje o exemplo do Lázaro. O Abraão creu num Deus que dá vida aos mortos. Ele deu vida ao Lázaro. Morto, deu vida aos mortos. Por que ele deu? Porque tinha uma palavra. Qual foi a palavra que o Lázaro tinha? Disseram para Jesus, olha, aquele que o senhor ama está doente. O que Jesus falou? Essa doença não acabará em morte. Pronto. Quem falou isso para Jesus? Deus. Quando eu oro, busco a Deus, veio a revelação, você se segure naquela palavra que vai cumprir. Chegou lá, não chegou diante da situação, não foi piorando, o Lázaro estava doente, e Jesus falou, não acabará em morte. Acabou em morte. Não vai chegar ao fim. Chegou, não muito distante daqui de tempo, uma pessoa falou, pastor, estou lutando no meu casamento, está marcado para assinar os papéis, e eu não estou orando para não acontecer. Eu falei, você está crendo errado. Isso vai te decepcionar. Você tem que crer na palavra, e não que não vai assinar. Você não pode crer assim, você tem que crer na palavra. Não, mas se chegar o dia assinar, não, tem que crer na palavra. Por quê? Ainda que assinasse, se você tem a palavra, prevalece o quê? A palavra. Agora, você está crendo o seguinte, você assinou, acabou? Não, esse é o teu limite, esse não é o de Deus. Se o Lázaro morrer, acabou. Não, para nós, para Deus não. Jesus falou a palavra claramente. Essa doença não acabará em morte. Jesus falou, está falado? Se você orar por um filho seu, pastor, ele está morto nas drogas, pede a palavra. Ele está morto na prostituição, pede a palavra. Ele está morto no pecado, pede a palavra. E viva essa palavra. Citei aqui um exemplo de um irmão, na igreja nossa mesmo. Ele chegou, todos os cultos, ele sentava e deixava 2 cadeiras vazias do lado dele. Aí ele punha alguma coisinha só para ninguém sentar mesmo, e aí ficava assim, e aí orava, participava da reunião normal. Um dia, uma senhora chegou e veio para sentar do lado dele. Ele falou, senhora, a senhora poderia sentar um pouquinho mais para lá, ou na da frente ali? Ela falou, mas tem 2 lugares perto do senhor? Ele falou, sim, mas esse lugar já tem gente. A senhora poderia sentar ali, que ali não tem. Ela falou, mas não estou vendo ninguém aí. Ele falou, então você é cega. Porque já tem. Eu estou falando que tem. Tem gente aqui já. Ela falou, mas quem está aí? Ele falou, está minha mulher e minha filha. Ele falou, mas elas vão chegar? Sim, vai. Cadê?
vai chegar. Claro que ela não estava naquela reunião. Aí ele falou para mim depois do culto: pastor, se alguém reclamar que eu não deixei sentar, é porque Deus pôs no coração. Eu sei que eu não posso fazer isso, mas tinha lugar para frente. Eu pedi, eu não briguei. Pedi para sentar, que eu estava orando minha família aqui. Então, assim, lógico, se tivesse todas as cadeiras cheias, eu não vou brigar. Mas se alguém falar, é que no meu coração, Deus pôs: ore e esse lugar vai estar aqui. Irmãos, o que é fazer isso? É crer na palavra. Você não faz isso não. Porque Deus tem que falar o coração. Mas Ele fala outras coisas. Ele diz de outra forma. Eu quero dizer, Deus falou e Ele faz. Mas se ficar muito difícil, por isso que Ele é o Deus do impossível. Ele está indo para a casa do Lázaro, o Lázaro morre, antes dele já morreu. Chegou lá, já fazia quantos dias que estava morto? 4 sepultados, já tinha morrido já. Aí chega na porta lá do túmulo, Jesus comove. Quando você anda com Deus, você tem o sentimento dele, o pensamento dele. Não é uma coisa crua. Você chega ali, estou orando. Deus, em nome de Jesus vai dar certo. Se não der, eu estou perdido. Não. Deus, eu vou orar e o teu poder vai... Tem uma emoção da palavra. Ele chorou ali diante. Vê o coração dele. Chorou diante ali. E aí falou para Marta: olha, tira a pedra. O que ela falou? Senhor, vai tirar a pedra, já cheira mal, vai tirar isso aí, está 4 dias aí. Jesus olhou e falou: o quê? Marta, mas eu não disse, você não está ouvindo a palavra. Irmão, não deixa a palavra escapar. Mas eu não te disse. Você esqueceu da palavra? Qual foi a palavra? Se Jesus não falou nada, não falou nada. Se você não entendeu a palavra, não entendeu. Se ele não se revelou sobre aquilo, não se revelou. Mas ele disse: Marta, eu não tinha dito a você que se você crer, você ia ver a glória de Deus? Aí foi lá e fez o quê? Tirou a pedra. Mais ainda, ele olha para dentro da caverna, está lá um buraco. Quem está lá dentro? O Lázaro, o amigo dele. Quantos dias? 4 dias. Tudo que ela falou era verdade. O que a pessoa fala é verdade, humanamente. O que ela está sentindo é verdade. Ela está sendo humilhada, pisada, achincalhada. Está sendo. Está sofrendo, está deprimido. Lógico, naturalmente está. O que ela falou do irmão, claro que é verdade. Só que Jesus pediu que você tem que agir pela fé que eu dei. Você tem que crer no Deus impossível, que dá vida aos mortos. E aí ele chega lá diante do túmulo: irmão, isso aqui é para a gente fazer diante dos problemas. E ele olha lá para dentro e diz o quê? Lázaro, venha para fora. Chamou o morto, irmão. O que está escrito no final aí? Que dá vida aos mortos e chama o quê? As coisas que não são como se já fossem. Irmãos, a fé tem que ser praticada. Chamar a existência. Mas o meu filho não obedece. Você tem que chamar a existência. Meu coração não está bom. Chama a existência. Meu marido não está bem. Chama a existência. Primeiro ouça a palavra e creia. Depois, chama a existência. Chamar a existência o quê? As coisas que não são. Não são onde? No físico, no mundo físico. Mas no mundo espiritual elas já existem. Porque você recebeu a palavra é espírito. Deus já falou comigo que a bênção é minha, já está recebida, já foi constituído. Deus te deu a palavra, está constituída a bênção. Porém, isso não aconteceu ainda. Quando que vai acontecer? Agora é minha missão e sua, chamar a existência. Vem para o mundo físico. O quê? O que está no mundo espiritual. Passe a ser realidade o que Deus já declarou ser meu. Vem para o mundo físico. Quando que eu vou fazer isso? Chamando a existência. Mandando existir, só para puxar, uma lembrança. Deus estava lá no princípio, quando Ele criou o mundo, estava Ele, Jesus e o Espírito Santo. Eles conversam. E aí Ele diz assim: façamos isso, vamos criar o mundo. Ele falou entre eles. A Bíblia diz que Ele criou como? Determinou o que ia fazer e fez. Determinou que iria criar e criou. Vamos criar o sol, o luminar maior. Criou. O menor, criou. As estrelas, criou. O que ele foi determinando, quando ele falou, haja luz, mandou existir. O que já existia aqui dentro. É só se tornar realidade. Já existia dentro dele o projeto, tornou realidade. Guarda isso. A palavra de Deus é o projeto de Deus dentro de você. Manda ele se tornar realidade. Chama ele à existência. Como que eu quero a minha vida? Chama a existência. Você já crê na palavra. Como que eu quero viver os meus dias? Chame a existência. Como que eu quero a minha casa? Chama a existência. Até a cor da tua casa você pode chamar.
Até os móveis da tua casa, chama a existência, vai ser assim. Se vier diferente, não, Deus, vai ser assim. Deus constituiu aqui, no meu coração, Deus pôs que vai ser assim, não vai ser diferente. Chama, manda existir, vem para a realidade. Falei hoje aqui, você vai lá no hospital, tem um parente seu, olha para ele, pastor, ele está morrendo, chama a existência. Não, ele está no hospital, não, está morrendo em casa, chama a existência. Ele sai de casa parecendo um bicho, chama a existência. Porém, se você o vê numa situação desfavorável, lembre-se que a tua fé tem que estar acima do que você está vendo. Tem que estar na palavra. Deus, não importa o que eu veja, não importa o que eu sinta, não importa o que falem, eu creio naquilo que Deus enviou. Creio na palavra. O que mais diz? Versículo 18. O qual, aí fala do Abraão, né? Em esperança, creu contra, essa parte eu quero voltar com você um pouquinho, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Irmão, não tem nada fora da palavra aqui. Primeira parte, ele estava cheio de esperança. O que é a expectativa de que o que Deus falou com ele aconteceria, poderia acontecer, mesmo que fosse impossível. A expectativa é essa, a esperança dele era essa. Deus pode me dar. Mas o Abraão tinha quantos anos quando Deus chamou ele? 70 anos. É isso, né? 75. Perdão, diminuindo a idade do Abraão. O Abraão tinha 75 anos. Deus chamou Abraão. E a Sara, 65. Já não podia ter filho. Já não podia mais. E aí o que acontece? Mas Deus falou que eu vou ter um filho, então logo agora vai ter. A Sara ainda está madura, né? Mas Deus é possível. Não, Deus não fez naquele período. Ele foi fazer lá na frente. Falei de manhã aqui hoje. Passou quantos dias eu vou ter que esperar para receber minha bênção? 90? 30? Um ano? Se Deus lhe desse a data, você desviaria. Você não iria ficar firme. Ele não te dá a data. Se ele dissesse, daqui um ano tua vida muda, daqui um mês tua vida muda, você não ia orar, você ia orar só daqui a um mês. Como a gente não sabe a hora, tem que estar buscando o tempo todo. Diga amém? Se você vacilar, você perde. Quando vai vir? O que a Bíblia diz? É de dia e de noite, orando, perseverando, buscando, determinando. É de dia e de noite. Se ele dissesse, mas ele pode determinar o tempo? Pode, porque ele é Deus. Mas normalmente ele não vai fazer isso. Olha, você vai orar para o seu filho, dentro de 2 anos, ele vai se salvar. Ele pode fazer isso. Mas não é assim que funciona a fé. Porque se ele determinar o dia certinho, você vai enfraquecer. Quando estiver faltando 2 dias, você vai lá e capricha. Vou orar agora, preparar. Não vai vir, você vai perder a bênção. Tem que ser permanência. Deus te dá a bênção hoje, fique firme, porque ela vai se cumprir. Constituiu Abraão pai. O que ele fez? Em esperança, cheio de convicção que a mulher dele teria um filho. E começou a viver 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Não acontecia. Não veio o filho, não chegou o filho, não acontecia. O que o Abraão fez? Ficou firme, permaneceu na palavra. E ele fazia o seguinte, em esperança, essa palavra aqui diz que ele creu contra. O que ele creu contra? Creu contra o que ele estava vivendo. Irmão, aprendamos a viver assim. Crer contra aquilo que a gente está enfrentando. As barreiras, creia contra. Elas vão dizer o seguinte, não vai dar. Você diz, vai dar. Não vou conseguir, vou conseguir. Eu não consigo entrar ali, eu entro ali. É crer contra. Eu não vou ter a minha bênção. Eu já tenho a minha bênção. Eu não vou conseguir aquele emprego, eu já consegui. É assim. Creia contra. O médico diz que é impossível. Eu vou ter mesmo assim. Pastor, mas os exames disseram que não. Mas Deus diz que sim. Há pessoas que vão embora. Deus falou que não. Não se preocupa, agora não vai colocar aqui na cabeça que eu falei. Mas eu vou lutar até assinar o divórcio. Você vai separar. Você vai abrir mão, porque isso está errado. Você tem que lutar até vencer. E se a pessoa assinar, eu já falei para algumas pessoas, isso é um papel. Isso é um papel. Vale mais o papel ou vale mais a palavra? Ora, fica na palavra. Se você está lutando por aquele objetivo e a pessoa disser, vou embora, pegou as malas, subiu e falou, você vai ter o trabalho de levar e trazer de volta. Porque Deus vai te trazer de volta. Você vai perder teu tempo, mas eu não vou brigar, não briga humanamente, a luta é espiritual. Deus vai, já deu certo. Creia contra. E diz mais, creu contra a esperança que seria feito, aí está a chave. Não perguntou para o rapaz, mas cadê tua mulher? Não estou vendo. Lógico que você não está vendo. Porque Deus vai fazer. Mas Abraão, cadê teu filho? Ele vai trazer, eu vou ser.
Pela fé eu já tenho. Vai acontecer no mundo físico, eu estou vivendo essa fé. Mas cadê? Vai acontecer. O Abraão creu contra a esperança que seria, não era, mas seria feito. Pai de muitas nações. Ao versículo dizendo, olha, conforme o que lhe fora dito. Ora, se Deus falou, ele constituiu. Foi constituído vitorioso. É vitorioso. Constituído família. Família. Constituído é formado. Quando a pessoa casa, não constitui uma família, determinou que ali é uma família. Quando a gente ouve a palavra, Deus está constituindo na nossa vida aquela bênção. Constituir é começar. Você foi abençoado com a tua saúde. Foi abençoado com a cura. Deus falou, toma posse. Mas os exames não quer dizer nada diante da palavra. Você não casou, constituiu família. Ouviu a palavra? Deus constituiu a bênção na vida da gente. E aí a Bíblia diz que ele saiu crendo contra tudo que ele vivia, as circunstâncias, e acreditava, Deus, eu vou ser pai conforme Deus falou. Eu citei aqui a passagem onde ele enfraqueceu, não na fé, mas ele escorregou, né? Citei hoje. A Bíblia fala que o Abraão levou um tombo, a mulher dele ficou ansiosa, preocupada. Quem é que nunca ficou, né? Veio uma preocupação, veio um desespero, veio um medo. Ela deve ter pensado, tantos anos que eu saí de casa e vivendo essa vida, Deus falou que daria o filho, ou a gente pecou, ou a gente errou, ou aquilo era tudo mentira. Porque quantos anos se passaram e não aconteceu nada? Eu não engravidei, estou mais velha, Abraão velho, nós deixamos a nossa casa. Tem hora que essas preocupações, elas vão chegar até você. Elas vão bater a sua porta. Estou orando, estou aí há 30 anos, 20 anos, 2 anos, uma semana orando e nada. A ansiedade tende a vir na tua vida. Quando ela chegar, fique firme na palavra. Fica firme na palavra. Deus, eu vou crer no Senhor. A Bíblia diz que a mulher dele teve um plano lá que não foi o certo. E aí falou, Abraão, se nós erramos, não sei, se não entendemos, não sei, mas tinha entendido sim. Mas veio uma tentação. Então, tenha um filho com a empregada e eu aceito ele como se fosse. Você vai ter um filho com ela e eu aceito como se fosse. Isso era plano de Deus? Não era. Não era. E ali serviu para nós lição. Sabe do quê? Você pensa que Deus não está te vendo. Está vendo tudo. Você pensa que Deus não está acompanhando a tua trajetória de fé. Ele está acompanhando tudo. Você pensa que Ele não está vendo. Está vendo. Pastor, mas Ele vê a luta. Vê luta, vê dor, vê quantas vezes você piscou o olho hoje. Vê tudo. Sabe tudo. Mas por que Ele não falou com eles? Porque o Abraão é exemplo de fé. Ele precisava vencer essas batalhas. E ali na hora, ele teve um filho com a empregada. Nasceu o filho. O que Deus veio? Chamou ele para conversar. Mas o senhor não estava falando mais comigo? Não, é você que tinha que ter ficado na palavra até que acontecesse. Mas o senhor não falou nada. Eu não falei que ia falar. Eu falei que você teria o filho, que você seria pai de nações. Lá está assim, que você seria pai de nações. Você seria pai de nações. E por que você foi fazer isso? Eu disse, Senhor, porque a gente esperou, o senhor não veio. Não, Deus, você não tem esse negócio. Esperou, não veio. Espere até receber. Ore até o fim. Tem esse negócio, esperei, não veio. Não, você tinha que ter confiado até o fim. E aí ele citou aquela frase para Abraão. Abraão, eu sou o Deus todo poderoso. Mas Senhor, eu vou virar 100 anos. A Sara 90. Deus falou, e daí? O problema é seu. Para mim isso não é problema. Mas o meu dinheiro acabou. Deus, o que tem? Para mim isso não é problema. Meu filho está morrendo. Para mim isso não é problema. Meu casamento está acabando. Para mim isso não é problema. Crê na palavra. Não tem mais solução. Crê na palavra. Para Deus não há problema. Ele disse assim, olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Não vai sair da palavra. Agora, eu citei outro dia aqui o Salmo 37, né? Que diz assim, que o homem do coração bom, ainda que caia, não ficará prostrado. Deus sustentou Abraão, Ele sustenta você. Pastor, eu errei. Volta, fica esse sentimento de errei, acabou, mundo acabou. Não, errou. Deus está te sustentando até você voltar. Foi uma falha grave do Abraão, mas ele voltou. Ao voltar, Deus ensinou ele, mostrou para ele que estava errado. Aí teve que resolver esse problema com o filho que teve que resolver. Teve umas tribulações dentro da casa dele por causa disso, porque não era o certo. Agiu fora da palavra, tem as tribulações. Depois que resolveu, aí Deus falou para Abraão no dia ali, Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E o que eu prometi para você, eu vou cumprir. Eu falei que você seria pai de nação. Agora, você será pai de muitas nações. Muitas. Era uma nação,
Não, serão muitas. Deus não diminui, Deus só aumenta, acrescenta. Mais do que você pediu. Pastor, acho que Deus nunca vai me dar mais aquilo que eu tinha. Não, vai dar mais. Se você voltar para a palavra, Deus não é assim. Ele deu a palavra, Ele vai cumprir. Se você cair, Ele vai te ajudar a levantar, mas você seguir na palavra. Vamos mais um pouquinho? Diz a Bíblia, versículo 19. E não enfraqueceu no quê? Na fé. Nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Diga amém? Irmão, o Abraão, ó, segredo dele, ele não enfraqueceu na fé. A luta física vem, a batalha vem, a guerra vem, se levanta, mantenha-se firme na fé. Pastor, meu filho, eu olho para ele, você vai olhar para ele quando ele chegar em casa, e vai olhar em cima da cama quando ele estiver dormindo, e vai chamar a existência da salvação dele. O marido viciado, você vai chamar a existência. Deus, é isso que você tem que fazer, não enfraquecer na fé. Mas a gente ora e desanima. Não, ora e anima. Chama a existência. Ele não enfraquece na fé, ele não põe a atenção, para não enfraquecer, ele não põe a atenção no problema dele, meu, seu, família, não põe a sua atenção. Ele viu, tanto que ele fala para Deus, estou ficando quase 100 anos, mas Deus mandou ele ficar firme. Aqui diz, ó, não atentou para o seu próprio corpo, quase 100 anos, pois já era de quase 100 anos, e nem tampouco para o corpo de Sara, que já estava amortecido, envelhecido, a palavra é essa, quase 90 anos, jamais ela teria filho, jamais, mas Deus pode tudo. Crê na palavra. Deus deu vida, a gente vai voltar nessa palavra, tá? Deus deu vida para Sara, para que ela engravidasse. Não tinha cuidados médicos que tem hoje. A Sara hoje ficaria num quarto deitado, o médico ia recomendar, você não sai daí, você tem todo cuidado, você vai ficar deitado. A Sara teve uma gravidez normal. Não tinha hospital para internar essa mulher, e ela engravidou normal. Todos os órgãos da Sara para engravidar reviveram. Todos os órgãos reviveram. Não tinha condição, mas teve vida. Por que teve? Porque Deus dá vida aos mortos e chama a existência. Quando Deus falou assim, todos os órgãos que vão gerar essa criança, que é necessário para gerar essa criança e manter ela, tem que reviver. Mas Deus falando, tudo reviveu. Ela engravidou como uma moça de 30 anos, de 25 anos, normal. Engravidou, passou a ter filho, foi tempo normal. E nasceu normal, diga glória a Deus. Põe a fé na palavra.